Isso posto, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Salmos, no capítulo 127. Livro de Salmos, capítulo 127. É um texto extremamente conhecido, todavia julgo necessário que façamos a leitura da palavra do Senhor. Se você achou, peço por gentileza que, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé a fim de que a gente faça a leitura da Escritura. Diz o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão os seus inimigos à porta. Podem sentar. Eu pretendo dividir esse encontro nosso em duas partes, como o pastor Jorge Clay bem afirmou. No primeiro momento, a gente vai tratar de um tema de um dos meus livros, chamado Sua Família Pode Ser Mais Feliz, onde eu vou abordar e apontar alguns princípios práticos que podem ajudar a gente a construir uma família mais feliz, não perfeita, mas mais feliz. E, em segundo lugar, a gente vai tratar, após o intervalo, de um outro tema, de um outro livro meu, cujo título é 12 maneiras para expulsar seu filho da igreja. E aí talvez você esteja dizendo consigo mesmo: será que o pastor vai ensinar a gente a mandar os nossos filhos embora? Não, não é isso. O título é uma ironia, exatamente aquilo que a gente não deve fazer para que os nossos filhos saiam das nossas comunidades, das nossas igrejas. Mas antes de fazê-lo, eu julgo que seja necessário que a gente faça algumas considerações. Para tanto, eu pediria aos irmãos total atenção nos pontos que considerarei a partir de agora. Primeiro, o mundo a qual eu e você estamos inseridos é um mundo de extremo relativismo moral. O relativismo é uma das principais características da pós-modernidade. Valores que outrora eram absolutos e que nós considerávamos absolutos, hoje já não são absolutos pelo fato de que a sociedade a qual a gente faz parte relativizou. A começar, por exemplo, pela própria família, né? Se você for olhar com uma percepção crítica de 3, 4 décadas atrás, talvez até um pouquinho menos, seria claro para o cidadão, ou para quem quer que seja, afirmar que uma família era constituída por um homem e uma mulher que casavam, que geravam filhos e que formavam inicialmente essa célula. O mundo hoje ele foi relativizado. A gente vê isso nos meios comunitários, através das redes sociais, através da televisão e de todos os meios de comunicação, onde tenta introjetar na cabeça do indivíduo de que família pode ser composta por 2 homens com crianças ou 2 mulheres com crianças. Basta a você enxergar a família por um ponto de vista relativo, que você vai entender dessa maneira. É exatamente isso que a gente vê nos dias que nós estamos vivendo. Além disso, o tempo em que nós estamos inseridos é um tempo onde a gente pode testemunhar de forma muito clara, muito nítida, aquilo que eu chamo da ressurreição do paganismo, né? Por quê, né, a ressurreição do paganismo? Quando o cristianismo surge e quando os valores cristãos se fazem presentes na sociedade, pressupostos pagãos foram absolutamente rejeitados, refutados e sepultados ao longo da história. No tempo que a gente vive, onde até mesmo o cristianismo tem sido relativizado e as escrituras também, a gente percebe nitidamente que alguns conceitos do paganismo têm sido ressuscitados nos nossos tempos. E a impressão que se dá é de que a gente vê um zumbi andando pelas nossas ruas, pela nossa sociedade, levando-nos a entender a vida de uma forma absolutamente diferenciada. Esse mundo a qual a gente faz parte também é um mundo onde se percebe nitidamente um divórcio familiar.
A vida foi relativizada, os casamentos foram relativizados, as relações familiares foram relativizadas e as relações também entre pais e filhos foram relativizadas. A gente vive um tempo onde as pessoas são descartadas com muita facilidade e a gente pode enxergar isso ou vislumbrar isso de uma forma mais clara através das redes sociais. Por exemplo, quando a gente se aborrece com alguém e discute com alguém na rede social, a gente bloqueia o miserável, não tem nenhum tipo de contato mais com ele, a gente não quer papo. E é interessante que as relações, elas se tornaram relações muito superficiais. Pergunte aos seus pais, por exemplo, ou os mais idosos ou os mais velhos que aqui estão, eles poderão testemunhar que os vínculos de amizade do passado eram muito mais profundos, por exemplo, do que os vínculos de amizade que a gente tem hoje. Os nossos pais ou os nossos avós, eles podem testemunhar que eles tiveram amigos que duraram por toda a sua existência, por toda a sua vida, né? Então você vê, por exemplo, a minha mãe ainda é viva, ela tem amigas, ela tem uma amiga que é companheira dela, parceira dela de conversas quase que diária por telefone, há mais de 50 anos. Então, brigaram muitas vezes, discutiram muitas vezes, mas continuam sendo amigas. Hoje você percebe que há um divórcio nas relações, há um divórcio relacional, ou seja, não serve, a gente joga fora. Isso a gente percebe muito nitidamente na sociedade, na família, né? A gente vê, por exemplo, o número de gente que casa e descasa, que mancha e desmancha, e que termina relacionamentos e que começa novos relacionamentos com uma frequência assustadora. E o que impressiona é que isso também se faz presente no relacionamento entre pais e filhos. A quantidade, por exemplo, de pais que jogam na lata do lixo os seus filhos é significativo. Então a gente vive num tempo de divórcio familiar. A gente vive também num tempo de crises referenciais. A gente não tem boas referências na sociedade. Na verdade, a gente olha para a sociedade e procura ídolos, ícones, pessoas aos quais nós podemos ou possamos de alguma forma vislumbrar um tipo de modelo ou de parâmetro para a sociedade. A gente não vê isso. Para piorar a situação, a gente vive num tempo de crise de masculinidade. Eu costumo dizer que nós vivemos numa época onde nós temos muitos machões e poucos machos, né? As estatísticas, por exemplo, de violência doméstica são assustadoras. A Casa de Isabel, por exemplo, que é uma instituição que trata de violência doméstica, fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 90% das mulheres que apanham dos seus maridos são evangélicas. Eu não sei se isso te assusta, mas isso me deixa absolutamente perplexo. Ou seja, uma sociedade violenta, onde os homens impõem suas vontades através da agressividade. Uma sociedade de muitos machões, mas de poucos machos, de pais ausentes. É uma sociedade onde a gente pode presenciar um exacerbado feminismo e ausência de modelos saudáveis nas estruturas familiares. E essa tem sido uma das características. Se não bastasse isso, a gente vive num mundo desprovido de relacionamentos profundos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma tribo indígena. Eu tive, alguns anos atrás, em Rondônia, eu fui visitar uma tribo chamada Caritiana. E a gente, numa manhã, saímos bem cedo da capital Porto Velha, entramos num Land Rover, aquele carro que parece que tem patas, né? Que ele quase que vai um lado primeiro, depois vai o outro, e a gente rumou em direção à floresta amazônica por meio de uma trilha. E a gente tinha uma motosserra, né, no carro que servia para, quando encontrássemos um tipo de tronco ou uma árvore caída, a gente descia, cortava aquele tronco para continuar caminho, né? E a gente fez isso durante um bom tempo. Se eu não me engano, durou 1 dia e meio, 2 dias no meio da floresta, caminhando até que a gente chegasse a uma tribo. E quando a gente chegou a essa tribo, eu olhei de longe, né, eu vi aquelas casas, aquelas ocas sem energia elétrica, né, um pequeno rio à frente. Eu me senti o Tarzan, um Tarzan gordo, mas um Tarzan. Me senti um Tarzan chegando naquele lugar. E aí o cacique nos recebeu e nos levou para uma oca onde nós ficaríamos hospedados. E eu já achei estranho, porque
A oca não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Eu lembrei daquela canção. E tinha uma rede, a gente era obrigado a deitar na rede. E eu falei, mas tem que ser na rede? Ele falou assim, não tem que ser na rede, porque à noite pode ter cobra, pode ter alguns animais peçonhentos. Eu falei, não tem nenhum problema, eu vou dormir na rede. E aí o cacique falou assim pra gente, olha, nós gostaríamos de convidá-los para participarem conosco de uma reunião à fogueira no início da noite. Vocês poderiam ir? Nós nos sentimos honrados com aquele convite, até porque aquela tribo, ela estava fazendo uma reaproximação com o homem branco, porque ela tinha tido alguns problemas com uma missão de uma determinada igreja que tinha chegado lá e tinha tentado botar terra nos índios, né? E aí os índios refutaram ou rejeitaram qualquer tipo de contato com o homem branco, até que esse pessoal da Jocum conseguiu fazer esse contato. E eu falei, não, nós vamos com o maior prazer, com a maior alegria. E aí, o bobo aqui, o idiota, fez uma pergunta imbecil. Eu perguntei, onde tem um banheiro aqui? E aí o índio falou, aqui não tem banheiro. Eu falei, mas tudo bem, mas onde vocês costumam ir? Ele falou assim, atrás de Matinho. Aí eu estava indo para Matinho e falou assim, mas essa é a hora de surucucu pico de jaca. E aí eu perguntei, mas o que é surucucu pico de jaca? Ele falou, surucucu pico de jaca é a única cobra que quando vê o homem branco ela vai atrás para picar, e quando pica não tem jeito, morre. E eu falei, passou, não tem mais vontade, permanecerei aqui. E aí a gente permaneceu até o horário em que nós iríamos nos reunir com aquela tribo. E uma coisa me chamou a atenção. Aquela tribo toda, homens idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todos eles estavam ao redor da fogueira, entrelaçados em perfeita comunhão, em koinonia e relacionamentos profundos. Uma das características da sociedade que a gente vive é que esses relacionamentos se transformaram em relacionamentos superficiais. Como eu falei, nós jogamos as pessoas fora, nós nos frustramos ou nós nos aborrecemos, a gente dá um bloco no Facebook da vida e as afasta. Essa é uma das características do nosso tempo. Se não bastasse isso, os nossos relacionamentos são impessoais. Nós nunca tivemos tantos amigos virtuais, mas tão poucas pessoas próximas. Nunca tivemos tantas pessoas conhecidas, mas nunca tivemos tão poucas pessoas que comungam conosco e que comem a nossa mesa cotidianamente. Os relacionamentos são impessoais. Se não bastasse isso também, o mundo que a gente vive é um mundo onde as famílias estão debaixo de uma enorme complexidade e onde os conflitos na e da família se fazem presentes. Alguém já disse que o casamento é como uma ilha deserta. Os que estão dentro querem pular para fora e os que estão fora querem pular para dentro. Porque o casamento realmente não é fácil. Constituir família, de fato, não é simples. E quando se constitui família, se enfrenta conflitos. E quando se enfrenta conflitos, se experimenta crises. E quando se experimenta crises sem as ferramentas necessárias, a gente não consegue construir ou edificar uma família mais feliz. E por fim, nós vivemos num tempo onde a estrutura familiar encontra-se em estado de metástase. É absolutamente lamentável afirmarmos isso, mas essa é uma realidade triste. Por exemplo, o IBGE diz que entre os incrédulos, vamos usar essa expressão, 58% dos casais se divorciam. Entre os evangélicos o número é 52%, ou seja, não tem diferença praticamente nenhuma. As relações se partem, se desconstroem, se destroem e não há nenhum tipo de mudança, de transformação na família. Diante de uma sociedade tão complexa, o que devemos fazer para transformar nossas casas? Primeira pergunta. O que podemos fazer para ter uma família mais feliz? O mundo é mau? Sim. Vivemos num tempo complicado? Sem sombra de dúvidas. Mas o fato do mundo ser mau
e de estarmos numa sociedade complicada, isso significa dizer que as nossas famílias devem ser perversas e complicadas? É claro que não. As Escrituras nos trazem princípios práticos que, se observados, podem fazer com que a gente edifique famílias mais saudáveis, não famílias perfeitas. Pelo fato inequívoco de que nos é impossível termos famílias perfeitas, porque nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres pecadores. Nós pecamos todos os dias. Nós somos indivíduos complicados. Nós temos sombras e luzes. Experimentamos situações onde às vezes nos comportamos de modo nobre, mas às vezes temos ações e comportamentos que nos fazem ruborizar de vergonha. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, mas às vezes eu me sinto tão insuportável que eu mesmo não consigo conviver comigo. Nós seres humanos somos assim. Às vezes nós estamos bem, felizes, cheios da bondade e da graça de Deus e conseguimos desenvolver atos de bondade, de benignidade, de altruísmo, mas há outros que nós nos comportamos de forma absolutamente equivocada. Não nos é possível sermos perfeitos. E eu lembro que um determinado irmão, certa vez chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu resolvi separar-me da minha esposa. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque o meu casamento não é perfeito. Eu falei, mas nenhum é. Mas o meu não é. E eu sinto que o problema está nela. E eu falei, como assim? Eu sou uma pessoa boa. Ele começou a dizer, eu sou um cara que não deixa faltar nada dentro de casa. Eu me comporto com os meus filhos de modo exemplar. Eu sou um indivíduo especial. Mas ela não é assim. Então, eu sinto que eu preciso de um casamento perfeito. Porque se eu tiver uma mulher perfeita, eu vou ter um casamento perfeito. E eu falei para ele, mas você está equivocado, porque o seu casamento não pode ser perfeito porque você é imperfeito. E pessoas imperfeitas se enganam à procura de pessoas perfeitas, tentando fazer um casamento perfeito, o qual é impossível de ser perfeito pelo fato inequívoco e inexorável de que ele é imperfeito e pecador. Não tem como. Não tem como. Se a gente quer construir uma família diferenciada, se a gente não quer ser mais um número na estatística, se a gente não quer ver os nossos lares destroçados, a gente precisa aprender, entender e discernir que, do ponto de vista bíblico, a humildade é o segredo do sucesso. Eu estava em Curitiba certa vez, minha irmã mora em Curitiba e eu gosto muito daquela cidade. E sempre que eu vou a Curitiba, eu tenho a oportunidade de conhecer, eu tenho a oportunidade de visitar a Ópera do Arame. Eu não sei se você já esteve naquele lugar, é um lugar belíssimo, belíssimo. A Ópera do Arame fica num parque e esse teatro, ele fica numa pequena ilhota dentro desse parque que é ligado ao restante por uma ponte que até alguns anos atrás ela era furadinha, era uma ponte de aço, mas com furinhos que permitia que você olhasse ao andar por cima dela um lago embaixo cujas carpas eram muito bonitas, são muito bonitas. E eu passei lá algumas vezes, e ia lá algumas vezes, e gostava de olhar a paisagem, porque aquela paisagem era linda. Numa ocasião eu estava com a minha esposa, e aí a gente olhou para o lado, eu olhei para o lado e vi uma senhora, uma jovem senhora, por volta dos seus 50 anos aproximadamente, muito bem vestida e com um salto alto, cujo tamanho eu nunca tinha visto na vida, de tão alto que era. Eu fiquei pensando como é que um indivíduo consegue ficar em pé no troço daquele. E ela queria ir para o outro lado, ela queria atravessar aquela ponte e conhecer a Ópera do Arame. Mas só que ela estava diante de um dilema. Que dilema? Se ela fosse atravessar aquela ponte cheia de furos, né, ela ia levar um tombo fenomenal, porque provavelmente o salto iria enganchar naqueles orifícios.
E eu cheguei para minha esposa, falei, será que ela vai tirar o sapato? Será que ela vai descer do salto para atravessar aquela ponte? E eu falei para Ana Cristina, eu acho que ela vai fazer. Ana Cristina chegou para mim e disse, eu duvido que ela faça. Eu falei, vai. E a Ana Cristina disse, não, não vai. E aí eu falei, deixa eu fazer uma coisa. Tirei o sapato que eu estava, o tênis, já não lembro mais, e resolvi eu atravessar aquela ponte descalço. Realmente era complicado, porque a dor que você sentia ao pisar naqueles orifícios era muito grande. Então, seria, de fato, um enorme desafio ter que atravessar aquela ponte descalço. Mas ela tinha a opção de permanecer aí, né? Ela poderia permanecer naquele local, ela poderia permanecer naquele lugar, contudo ela não desfrutaria da beleza da Ópera do Arame, nem tampouco viria a maravilha que estava debaixo dela ao andar por aquela ponte. Ela não fez, ela de fato não atravessou. Ana Cristina estava certa. Mas aquilo serviu para que eu pensasse, né, sobre as nossas vidas. Às vezes a gente não quer descer do salto, sabe? Às vezes a gente acha que nosso casamento está com problemas, ou a gente acha que a nossa relação com os nossos filhos é complicada, a gente acha que a nossa relação familiar não está adequada, porque a culpa é do outro e não é nossa. A gente sempre acha que a gente está certo em todas as coisas, a gente sempre acha que a gente tem razão nos nossos dilemas, nos nossos problemas. A gente não tem a humildade para descer do salto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado querido irmão. Se você deseja construir uma família saudável, perfeita, você precisa, ou melhor, uma família feliz e não perfeita, você precisa entender a necessidade de que você desenvolva um espírito de humildade, de quebrantamento. O problema é que nós muitas vezes não temos essa disposição. Aliás, vamos combinar uma coisa, né? Os homens não têm essa disposição. As mulheres, elas são muito mais abertas à ajuda e à mudança do que os homens. É claro, não estou absolutizando isso daí, mas a minha experiência pastoral me mostra que, na maioria das vezes, quem nos procura no gabinete pastoral, quem procura o pastor no gabinete pastoral, são as mulheres dizendo, olha, nosso casamento está passando por lutas, eu estou passando por um determinado problema com o meu filho, eu preciso de ajuda. Os homens não têm essa disposição muito de descer do salto. Os homens não têm esse desejo muito de tentar resolver a situação. Eles acham que vão conseguir resolver. Homens são bem diferentes de mulheres, a gente sabe disso. Existem algumas diferenças entre os homens muito interessantes. Por exemplo, homens são práticos demais, mulheres são detalhadas. Quando eu viajo, sem a minha esposa, ela pergunta, como foi a viagem? Eu falo, foi bom. Ela diz, como que foi bom? Eu quero que você me conte as coisas detalhadamente. Eu disse, foi bom, eu fiz isso um dia, no outro dia eu fiz isso e acabou. Se é ela que fez a viagem, e eu perguntar a ela como que foi, eu tenho que sentar pacientemente e ouvir por quase 2 horas, tudo nos seus mínimos detalhes. Porque mulheres são diferentes. Por exemplo, mulheres, elas valorizam muito mais aquilo que ouvem do que aquilo que vem. As mulheres, elas se encantam ou se sentem impressionadas quando alguém lhes ouve. Homens se apaixonam por aquilo que vem. Por isso que é comum você ver mulheres bonitas casadas com homens feios. Olha um exemplo, né? É comum. Mulheres são diferentes. E as mulheres, na maioria das vezes, elas têm essa disponibilidade, não estou absolutizando isso, mas de descer do salto. Se a família está em crise, se o mundo está em crise, se a sociedade está em crise, a gente não pode se deixar levar pela influência ou pelos valores deste mundo que tentam de toda forma destruir as nossas casas. Antes, pelo contrário, nós precisamos buscar
buscar no Senhor graça para que a gente supere as adversidades, e para isso é necessário que a gente entenda que precisa descer do salto. Isso nos leva a um segundo fator. A gente precisa aprender a não justificar os nossos fracassos. Isso é difícil de fazer, né? A gente sempre tem um porquê. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem uma razão. A gente sempre tem um motivo. A gente tem sempre o porquê de que alguma coisa não deu certo na vida da gente, no casamento da gente, na educação dos filhos. É extremamente interessante você perceber, por exemplo, na área de educação, ou na área de filhos, né? Um filho que deu sorte, né? deu bem na vida, ou caminhou de forma frutífera, se tornou um bom profissional, ou se formou numa boa profissão. Tal, o pai chega e fala assim: esse é meu filho, essa é minha filha, né? Olha só, um menino estudioso e tal, né? Um menino que deu certo, um menino que tem seus valores, a menina que também é importante. Mas quando o menino ou a menina não são aquilo que o pai gostaria, ele transfere a responsabilidade do problema para a mulher, dizendo o seguinte: olha, a filha que você educou, ou o filho que você educou, não deu para absolutamente nada. A gente tem essa capacidade de querer jogar a culpa para o outro. Gente, não existe mágica para construir uma família feliz. A gente precisa entender que o que a gente precisa, ou na verdade o que a gente necessita, é desenvolver um espírito, um entendimento, uma compreensão clara da nossa finitude, da nossa fraqueza, da nossa debilidade, do nosso estado de pecado, e assumir as nossas falhas, assumir os nossos erros. Isso é importante em todas as dimensões. Eu lembro que numa determinada vez, numa determinada circunstância, minha esposa chegou para mim e falou: olha, eu vou chegar tarde em casa, você pode pegar os meninos na escola, meus filhos eram pequenos, e você pode fazer a janta para eles e depois os colocar para estudar. Eu falei: sim, claro, posso. Só que quando ela falou comigo, eu estava no centro de Niterói, numa correria louca. Eu precisava ir para a igreja, atender um gabinete pastoral, e eu falei: olha, eu tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja, faço o que tenho que fazer, e depois eu pego os meninos no final do dia e levo para casa. Só que eu ia atravessar uma das principais vias, uma via larga, bem larga mesmo, bem larga, e quando eu pensei em botar o pé na rua, né, o sinal fechou, e não daria tempo para eu atravessar. Eu sou muito estabanado. Não me dê um bolo para carregar, porque vai cair, né? Não me dê uma coisa que eu vou jogar no chão. Não me dê uma coisa frágil que eu vou destruir. Nisso que fechou o sinal, eu pensei o seguinte: eu vou continuar caminhando desse lado da via e vou atravessar lá no outro sinal, porque eu vou ganhar tempo. E aí, mediante o rápido raciocínio, eu virei. Quando eu virei, tinha um baixinho, um careca, né, desse tamaninho. Mas olha, gente, não é brincadeira não, eu fiz assim, ó. O careca voou longe, mas ele se arrebentou. Eu pesava 25 quilos mais do que eu pesava hoje, né? Voou longe. E aí eu fui atrás do careca e eu falei: olha, me desculpa, eu sou estabanado, e o careca estava com uma ferida na testa, né? Se machucou mesmo. Eu falei: não, isso acontece. Então eu fui para a igreja, consegui resolver, peguei os meninos, fui para casa, e aí falei para eles: olha, vocês ficam aí na sala que eu vou fazer o jantar. Eu já tinha deixado tudo pronto, eu botei a carne na panela, já estava o tempero, e comecei a cantar: a único que é digno, e a porta fechada, né, da cozinha. De repente, o mais novo abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele falou: pai. Quando ele falou pai, eu joguei panela, carne, tudo no chão. E aí eu olhei para Luiz Felipe, eu falei: você é louco? Você invadiu a minha cozinha. Também posso dela, né? Você invadiu a minha cozinha? Na hora de eu fazer isso, tem uma bronca no garoto daquelas que você pode imaginar. Peguei a carne no chão, joguei na panela.
Minha esposa só foi saber disso muito tempo depois. E continuei. E aí uma doce voz veio no meu coração e falou o seguinte: um careca você pede desculpas, né? Mas o seu filho... E eu falei, é a voz do cão. É o acusador dos nossos irmãos. É o diabo querendo me acusar. Eu senti aquela doce voz: não, não é, você errou. Desce do salto. Você precisa pedir perdão. Como é difícil a gente ter que pedir perdão. E pedir perdão para filho é difícil demais. E eu fui no quarto, bati a porta. E ele não abriu. Bati pela segunda vez e ele também não fez. E eu resolvi entrar. Ele estava debaixo da coberta chorando. Aí eu entrei debaixo da coberta. Falei: Luiz, o errado dessa história toda sou eu. Me perdoa. Deus foi tão gracioso naquele momento. Tão gracioso. Nós nos abraçamos. Eu chorei. E a graça de Deus veio sobre as nossas vidas. O mundo é frenético, o mundo é violento, o mundo é mau. As relações são desgastantes, a gente sabe disso tudo, mas Deus nos chamou para viver a vida de forma diferente. E quando a gente se dispõe, meus amados e queridos irmãos, a não justificar os nossos erros, mas a vestir a carapuça, Deus é glorificado e o Espírito Santo abençoa as nossas casas, as nossas famílias de uma forma especial. Eu tenho 22 anos, caminhando para 23 anos de casado com Ana Cristina. Muitas vezes nós já discutimos. Muitas vezes nós já nos estressamos. Mas muitas vezes também nós ministramos perdão um ao outro. Muitas vezes nós entendemos que havia necessidade de descer do salto. O problema é que a gente quer pegar em pedras. 1 Samuel capítulo 30 diz que os amalequitas deram com ímpeto contra a aldeia onde Davi e o seu exército particular estavam reunidos, estavam acampados, uma aldeota chamada Ziglag. Diz a Bíblia que todos os meninos, meninas e crianças e mulheres foram levados cativos e a aldeia foi queimada a fogo. E quando os homens chegaram com Davi ali naquele lugar, eles ficaram estupefatos, boquiabertos pelo fato de que tudo tinha sido destruído, o que lhes era mais caro tinha sido levado embora. E aí diz o texto que eles ficaram angustiados. 1 Samuel capítulo 30, eles ficaram angustiados, extremamente angustiados. E que os homens de Davi resolveram pegar em pedras e pensaram em apedrejar o rei. Sabe o que me assusta e me impressiona? É que esses caras estavam com Davi em todos os tipos de batalhas. Todavia bastou que o problema arrebentasse a porta das suas próprias casas para que eles procurassem um culpado e tentassem apedrejar alguém. É assim. A gente quer pegar em pedras. Seria tão mais fácil, meus irmãos, se nós, iluminados pelo Espírito Santo, tivéssemos a hombridade, a humildade de ouvirmos a doce voz do Eterno e reconhecermos que quem tem falhado somos nós. Quantos cismas seriam evitados? Quantas manchas, quantas marcas. Nós não somos perfeitos, não. Eu estava com o pastor Judy Clay ali antes e eu falei uma frase para ele. Eu falei: Deus tem sido tão bom. Eu não mereço aquilo que Ele tem me dado. Quantos têm sido agraciados pelo Senhor?
As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O pão nosso não nos falta, não é verdade? Deus tem tratado com benignidade, nos dado família, concedido a muitos de nós filhos, netos. As coisas começam a mudar a partir do momento que a gente se dispõe a se contrapor a esse mundo. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Foi um escândalo quando ele afirmou isso dentro do contexto grego. Bem-aventurados os humildes. Dentro da perspectiva grega romana, a humildade não era uma virtude. Você quer construir uma família diferente? Desça do salto. E você vai ver que quando a gente se humilha, Deus soberanamente cuida da nossa casa, da nossa família, e faz com que os nossos vínculos, os nossos relacionamentos sejam mais profundos. Sabe qual é o problema? É que a gente não dá um boi para entrar numa briga, e uma boiada para quê? Uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela falou o seguinte: pastor, a questão é o seguinte, eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, mas se eu rodar minha baiana gospel, ninguém me segura. A gente briga por coisas desnecessárias. A gente transforma a casa da gente num inferno. Mulheres, às vezes, tomadas, obcecadas pela neura da limpeza, fazem tudo para que as suas casas fiquem brilhando, mas estão destruindo os seus relacionamentos com os seus filhos. Eu tinha ido com os dois assistir um jogo do Fluminense, graças a Deus. Por um tempo eu não podia falar esse nome não, mas agora posso novamente. E eu fui com os dois assistir um jogo no meio de semana, uma quarta-feira, no Maracanã. E eu tinha comprado um radinho daqueles de pilha. Eles eram pequenos, não sei nem se fabrica mais. E eu falei o seguinte: vou assistir o jogo ouvindo a partida, vai ser maravilhoso. Sentamos na arquibancada, eu botei o fone de ouvido, pastor Fábio, o menor falou: pai, me empresta. Eu falei: pô, bicho, comprei um negócio para ouvir, me empresta. Eu falei: tudo bem, toma. O mais velho, quando viu, falou: eu também quero. Eu falei: mas só tem um? Ele falou assim: mas não é justo, porque criança tem essa história de não é justo, né? Mas isso não é justo, não é justo. Eu falei: então vamos fazer o seguinte: 20 minutos para um, 20 minutos para outro, e se sobrar 5, deixa comigo. E aí, ficou com um mais novo os primeiros 20 minutos e o jogo rolando, e eu esqueci dos dois completamente. Só que num determinado momento eu olhei para o lado, o mais velho estava pronto para socar o nariz do mais novo. Eu falei: que é isso? Ele falou: ele passou 1 minuto. Eu falei: gente, o jogo está rolando e vocês estão brigando por coisas desnecessárias. Sabe o que isso representa? A vida está passando e a gente está brigando por coisas desnecessárias porque a gente quer ganhar a discussão. A chave, o primeiro passo de tudo, e eu estou tendo que terminar, acho que é a minha primeira parcela, e eu não cheguei a 10, primeira mensagem, eu não cheguei a 10% do que eu gostaria de falar, mas o primeiro passo que a gente tem que dar é desejar descer do salto e entender que, do ponto de vista de Deus, ganha quem perde. Minha querida irmã, deixa eu dizer uma coisa para você com todo carinho.
Não queira ganhar todas as discussões com seu marido. Meu querido irmão, não queira ganhar todas as batalhas com sua esposa. Às vezes é importante que a gente entenda que o sucesso passa pela derrota. Isso nos leva a um outro ponto importante. No processo de construção de uma família feliz, a gente precisa evitar a murmuração. Lembra de um desenho animado, antigo, de uma hiena que dizia: ó céus, né? Ó vida, ó desgraça. Eu tenho a impressão que era torcedora do Botafogo, tamanha desgraça. Ó céus, ó vida. Tem gente que é assim. Meus irmãos, Deus é bom. Você pode dizer amém a isso? Deus é bom. A gente passa por situações complicadas no nosso cotidiano, sim. Nós enfrentamos lutas nas nossas famílias, na construção e edificação das nossas famílias, sim. Nós temos choques de relacionamento, sim. Nós experimentamos, às vezes, brigas mais assentosas, sim. Nós vivemos situações de angústia, de inquietação por N fatores, sim. Mas isso não significa dizer que Deus não seja bom. Deus é bom, Ele olha por nós e Ele oferece a nós, na sua palavra, resposta para que a gente possa suprimir, suplantar essas dificuldades. E o que as Escrituras nos ensinam, meus amados queridos irmãos, é de que a gente precisa, sim, ser humilde, mas a gente precisa também desenvolver o entendimento de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele é soberano, de que não existe um fio de cabelo que cai nas nossas cabeças sem que Ele permita, e de que Ele reina e governa sobre tudo e sobre todos. Se a gente tivesse uma visão mais clara da soberania de Deus, no nosso dia a dia, talvez nós murmurássemos menos, e se nós murmurássemos menos, nós teríamos relacionamentos mais saudáveis. Existem diferenças entre homens e mulheres, como eu estava falando. Os homens, quando têm um problema, experimentam um problema no trabalho, quando eles chegam em casa, eles não querem falar do problema com ninguém. Homem, quando enfrenta problema, ele quer se trancar no quarto, ou se trancar como um urso numa caverna e ali ficar quieto. Ele resolve o seu estresse com silêncio. Mulher é diferente. Mulher, quando se aborrece do trabalho, ela chega em casa e quer contar tudo. E se o cara não deu atenção, ela vai querer discutir o relacionamento na hora do jogo de futebol do cara. E aí, esse feeling, essa hora de falar, essa hora de ficar quieto, é difícil demais da gente entender, compreender, discernir. Somente mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos capacita a aplicar a sua palavra no nosso dia a dia. Deus é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Isso me faz lembrar a história de um cara que ganhou um cavalo. E alguém chegou para ele e falou o seguinte: rapaz, que bênção, você ganhou um cavalo? Você é uma pessoa muito afortunada, feliz, parabéns. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Alguns meses depois, o filho dele foi andar no mesmo cavalo, levou um tombo, ficou paralítico, e alguém disse: rapaz, que maldição você ter ganhado esse cavalo só trouxe desgraça para a sua família. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. 3 meses depois, o reino desse homem entrou em guerra e todos os jovens foram convocados para a batalha, menos o filho daquele que tinha ficado entrevado na cama por causa da queda do cavalo. E alguém respondeu dizendo para ele, ou alguém dirigiu-se a ele dizendo: rapaz, que bênção, que maravilha você ter recebido esse cavalo.
E ele mais uma vez disse: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Deus é soberano. Ele nos auxilia nas nossas crises. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Não adianta murmurar, e sim confiar exclusivamente no Senhor. Amém? De que maneira você tem lidado com a sua família? Será que ela é um campo de batalha? Será que você está tentando fazer da sua família uma família perfeita? Será que você está cobrando do seu filho perfeição quando ele não vai te dar nunca? Porque eu tenho a impressão que se alguns pudessem, iriam pegar o telefone e ligar para o serviço de atendimento ao cliente do céu e ia falar com um arcanjo qualquer lá dizendo: alô? Olha, eu queria dizer para vocês que aconteceu algum engano, porque o menino que eu recebi aqui desde pequenininho é muito mal criado, ele é respondão, né? Ele é complicado. Será que não houve troca? A gente cobra dos outros perfeição, sem entender que os outros não podem ser perfeitos pelo fato de que estão debaixo do pecado original. E que nós somos também imperfeitos. E que tanto quanto aqueles que convivem conosco, nós também carecemos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus nas nossas vidas diariamente. Portanto, meus irmãos, caminhando para o fim, não tente, não procure uma família perfeita, porque você não vai encontrar. Procure sim nas Escrituras princípios que vão lhe ajudar a construir famílias saudáveis. E o primeiro deles é simplicidade, é humildade. Desça do salto, não brigue por qualquer coisa, não discuta por qualquer coisa. Eu estava em Recife, eu tenho ido muito para o Nordeste, pegando muito no Nordeste. E aí eu estava andando na praia de Boa Viagem, vi um cara com uma camisa branca, com um desenho de um cangaceiro e uma frase assim dizendo: show aperreio. Eu falei, mas que coisa é essa de show aperreio? Aí eu fui perguntar a ele, cara de pau, eu falei: amigo, porque eu sou do Rio de Janeiro, o que significa show aperreio? E ele falou: sabe não, bichinho. Eu falei: sei não. Show aperreio é aquilo que vocês no Sul dizem, no stress. E ele fez assim comigo, ó, pra mim assim: no stress. Tá boa, gente. A gente precisa se estressar menos. A gente precisa brigar menos. A gente precisa descer do salto. A gente precisa confessar os nossos pecados a Deus. E a gente precisa ter a humildade de procurar os nossos familiares, pedir a eles perdão pelos nossos erros e deixar a graça do Deus Todo-Poderoso operar nas nossas vidas, a fim de que a nossa família não seja perfeita, mas seja mais feliz. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu queria te fazer um desafio, não para agora, claro, né, mas para você pensar. Talvez durante a semana, será que não está na hora de você parar de brigar por bobagem? Segundo, será que não é o momento de você pedir perdão? Será? Não é fácil, eu sei que não é. Eu reluto muitas vezes para pedir perdão, porque a nossa natureza é assim. Eu não sei se os meus filhos vão continuar servindo ao Senhor. Eles estão chegando à fase adulta firme do Evangelho. É por graça, eu sei disso. Mas eu tenho a impressão que o fato da gente ter desenvolvido uma espiritualidade simples, sem máscaras,
nos ajudou a construir uma família não perfeita, mas mais feliz. Queria convidar você a fechar os seus olhos e a ter alguns momentos de introspecção. Talvez você esteja pegando em pedras. Decida jogar as pedras fora. E se disponha a ser instrumento de transformação na sua casa, na sua família. Vamos ter alguns segundos de silêncio e depois vamos orar. Ah, Deus, nós somos tão maus. Somos tão falhos, tão cheios de erros e de pecados. Nos ajuda a nos contrapormos aos valores desse sistema que jogam fora pessoas, que descartam vidas. E nos leva a ter a disposição de descer do salto, confessar pecados, pedir perdão e experimentar da graça do Senhor nas nossas casas. Amém. Me lembro do texto que a gente leu no início: se o Senhor não edificar a casa, nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda. Nós queremos que a nossa casa, nosso lar, esteja fundamentado no Senhor. Amém. É a oração que fazemos em Jesus.